Olá pessoal, estamos de volta com o programa Papo de Bíblia com o Pastor Costa e, como prometido, nós vamos publicar hoje o nosso primeiro vídeo, o primeiro assunto sobre as Escrituras. Como eu já falei, não tenho objetivo nenhum de falar de denominações, de igreja, de pessoas. Nós vamos discutir, debater assuntos bíblicos à luz da própria Bíblia e à luz das regras de interpretação. E sem nos alongar muito, o nosso primeiro assunto de hoje é sobre a frase que a Igreja de Cristo tem falado direto, todo mundo você ouve os crentes falando disso: Deus ama o pecador e odeia o pecado. Essa frase, no mínimo, precisava ser analisada com muita cautela por todos nós cristãos. Porque será que é isso que a Bíblia diz? Se Deus ama o pecador enquanto ele está vivo, quando ele morre, por que Deus joga ele no inferno? É uma incoerência. Meus amados, a Bíblia nos diz que o pecado é a transgressão da lei. Quem transgride a lei é o homem. Se o homem transgride a lei, ele é passível da ira de Deus. Se ele é passível da ira de Deus, logo, Deus não ama esse homem que transgride a sua lei. Isso é o que a Bíblia diz. O pecado, ele não é uma força ativa que age independente da minha vontade, na minha mente, no meu coração, daquilo que eu desejo ou daquilo que eu quero. O pecado age na minha vida porque sou eu que produzo ele. Ele não é um ser que monta nas minhas costas, que entra no meu ser e movimenta, me faz fazer coisas sem que eu queira fazer. Eu estou trazendo um texto aqui importante, em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23, que vai dizer o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Aí você pode dizer para mim: está vendo, pastor? Deus se manifesta, a ira de Deus se manifesta contra a impiedade, contra a injustiça. Mas logo a seguir ele diz: dos homens. São os homens que praticam a impiedade, são os homens que praticam a injustiça, e Deus está usando aí uma figura de linguagem que nós vamos ver já na frente, nós vamos ver que figura de linguagem é essa. Mas o texto continua: porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhos manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Eles quem? Os homens. Continua o texto: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu. Versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Versículo 23, preste bem atenção: e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homens corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, Deus está falando a homens pecadores que transformam a sua glória de Deus, que transformam a sua glória em glória de homens. É isso que o texto está dizendo. A maldade da humanidade é reflexo do nosso coração, é reflexo do coração do homem. Gênesis 8, 21, quando Deus vai falar depois do dilúvio, depois que ele diz: olha, não tornarei a destruir a terra por causa do homem, porque há mal os desígnios do seu coração desde que nasce. Então, é o coração do homem o agente que produz o mal. Eu quero deixar isso bem claro. E Deus é inteiramente contra o homem,
contra o pecador, contra aquele que é ímpio, contra aquele que é nécio. É o que o texto bíblico diz. E eu vou trazer um segundo texto, Provérbios 6, do 16 ao 19, onde Deus lista 6 coisas que ele aborrece e a 7ª que ele abomina. 6 coisas, ele vai falar de mentira, ele vai falar de falsidade, ele vai falar de mãos que se apressam a derramar sangue, ele vai falar de tramas ardilosas, e a 7ª coisa, aqueles que produzem contenda entre os irmãos. Eu quero frisar primeiro a palavra aborrecer, quando ele diz 6 coisas eu aborreço e a 7ª eu abomino. Aborrecer quer dizer odiar, repugnar, aversão a alguma coisa. Então preste bem atenção, Deus está dizendo que tem aversão àqueles que praticam o quê? O assassinato, a mentira, a falsidade, as tramas ardilosas. E a última, ele abomina, ele tem nojo, ele vomita aqueles que criam contendas entre os irmãos. Então vamos lá. Só que a gente não para analisar o texto. Lembra que eu falei no vídeo de início, um vídeo de apresentação, que a gente precisa conhecer regras de interpretação, hermenêutica, exegese, inclusive o português? Então vamos lá. As coisas que são mencionadas nesse provérbio, arrogância, mentira, assassinatos, falsos testemunhos, discórdia, elas não são forças ativas. Por exemplo, um homem que tem um coração falso, um homem que dá falsos testemunhos, quando ele morre, o falso testemunho fica andando aí pela rua? Não, porque ele não é uma força ativa. E isto é produzido no coração do homem. Alguém que tem ódio do outro, quando ele morre, quando a pessoa morre, o ódio fica andando aí pela cidade, você fica... Eu, por exemplo, gordo, o ódio vai estar andando aí gordo. Quando você vê um ódio gordo, esse é o ódio Costa. Não existe isso. Se eu morrer, quando eu morrer, todo aquele mal que está no meu coração morre comigo, porque sou eu que produzo o mal. Então vamos lá. Essas coisas que a gente acabou de citar, de provérbio, não são agentes independentes que agem livremente da minha vontade. Você não pode separar pecado de pecador. Por que existe pecado? Porque tem o agente. Se não tivesse o agente, não teria o pecado. O pecado só existe até porque o mal é a ausência do bem. A treva é a ausência de luz. Quando você apaga uma luz, a treva aparece. Você não está com a lâmpada acesa e a treva aparece no meio da luz. Não, porque ela não é uma força ativa. Agora, a luz é uma força ativa. Você está na escuridão, acende uma lâmpada, a luz chega na escuridão. As trevas não. Então, coloque isso bem. Agora, esses termos que foram usados, falsidade, né? Por exemplo, a falsidade que o texto de Provérbios fala, é um substantivo feminino, né? Que se refere à qualidade de falso. Quem é falso? O agente, o homem. Falso é o adjetivo que qualifica o substantivo homem. Prestando atenção, falsidade é um substantivo feminino que é atribuído ao agente homem, ao agente que é falso. Perfeito? Sim ou não? O adjetivo qualifica o substantivo, caracteriza ou qualifica o substantivo. No caso de Provérbios, citado aí, essas coisas mencionadas vão qualificar o substantivo homem. Então, quando Deus diz em Provérbios, preste bem atenção, quando Deus diz aqui em Provérbios que ele não gosta, que ele aborrece o sujeito que assassina, as mãos que buscam sangue, o sujeito que dá falso testemunho, que mente, quando ele diz essas coisas, ele está se referindo que ele odeia as pessoas que fazem isso. E aí ele usa uma figura de linguagem chamada metonímia, que tem a característica, essa figura que eu queria falar lá atrás, que eu fiquei de falar lá atrás, que tem a característica de
tomar o objeto pelos seus atributos. Quem é o objeto da fala em Provérbios 6? O homem. Deus está se dirigindo ao homem. Então ele toma o homem pelos seus atributos. Logo, quando ele diz que não gosta, que ele aborrece a falsidade, ele está dizendo que ele se aborrece do homem que pratica a falsidade. É como se eu dissesse, por exemplo, para você entender a figura de linguagem metonímia, que, por exemplo, o autor pela obra. Em Lucas 16, o Senhor vai dizer assim, olha, ele vai falar de Abraão, o seio de Abraão, e o rico diz assim, deixa eu ir lá e falar com meus irmãos, para que eles não venham para cá. Aí Abraão responde, não, eles têm Moisés e os profetas. O que está acontecendo? Ele está tomando o autor pela obra. Não é que eles têm Moisés e os profetas. Moisés já havia morrido há muitos anos quando Jesus falou essa parábola. Há 1000 anos, aproximadamente ou mais, quando Jesus falou essa parábola. O que ele está dizendo é que ele tem a lei de Moisés. Eles têm as profecias, eles têm o Antigo Testamento todo. Então, por isso ele diz, eles têm Moisés e o profeta. A figura de linguagem toma o autor pela obra. Quem é o autor da falsidade? Quem é o autor do assassinato? Quem é o autor da mentira? O homem. Deus então está tomando os atributos pelo autor. Está dizendo que odeia a mentira, que odeia a falsidade. Ele está dizendo que odeia o homem que pratica isso. Ele usa essa figura de linguagem. E o homem que é o objeto. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é confronto. E infelizmente a igreja hoje tem trabalhado romanticamente para massagear o ego das pessoas. Alegam-se que a gente tem que ganhar o mundo nos misturando com o mundo. E aí a gente começa a trazer mensagenzinhas boazinhas, que agrade o coração, para a pessoa poder vir sempre na igreja. Se eu falar a palavra dura demais, ela não vem na igreja. A palavra de Deus é confronto. É através desse confronto que o Espírito Santo usa. Então a igreja usa, por exemplo, João 3,16 e diz, olha, eu vou pregar você, Deus ama você, Deus te ama, Deus ama todo mundo, Deus é amor, Deus é amor. Ei, presta atenção, é verdade, Deus é amor. Só que Deus é justiça, só que Deus é fogo consumidor, Deus odeia as pessoas que fazem mal, não tem para onde correr, é o que a Bíblia diz. E aí quando você diz que Deus ama e não confronta o sujeito, sabe o que ele faz? Ele relaxa e continua na mesma posição. E é por isso que tem muita gente dentro da igreja mentindo, roubando, adulterando, fazendo um monte de coisa que não, fofocando, criando casos, criando contenda entre os irmãos, porque ele ainda não foi confrontado com a palavra. Esse Deus que o texto de João 3,16 diz que ele amou o mundo, é o mesmo Deus do versículo 36 do mesmo capítulo de João. Se você for lá, você vai ver. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Todavia, aquele que não tem o Filho não tem a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele. Preste bem atenção nisso, meu querido. Não é terror, é a verdade da palavra de Deus. Quem não tem Cristo, quem não recebeu Cristo, quem não foi transformado por Cristo, continua pecador e a ira de Deus permanece sobre ele. É isso que a Bíblia diz. Ora, se a ira de Deus permanece sobre ele, como é que Deus ama o pecador? Ele deixa de ser pecador longe da ira de Deus quando ele é coberto pelo sangue de Cristo. Enquanto ele não for coberto pelo sangue de Cristo, Deus o odeia e vai mandá-lo para o inferno, se ele continuar desta maneira. É isso que tem que ser pregado. Meus amados, esse vídeo hoje nós vamos parar por aqui, vamos dar continuidade a esse estudo amanhã, no próximo vídeo, nós vamos postar outro, e nós vamos fazer uma série desse estudo. Eu quero deixar para você o meu telefone, que é o 990618363. Você pode ligar para mim, você pode mandar mensagem pelo WhatsApp. Meu Facebook é Manuel dos Santos Costa. Você pode entrar lá
e sugerir, dar sua sugestão, fazer suas perguntas, sugerir algum assunto que você queira que a gente traga no vídeo para debater, e no próximo a gente vai dar continuidade a esse estudo, como nós estamos fazendo, com a Bíblia na mão, sempre de Bíblia na mão, entendendo, interpretando, procurando conhecer contexto histórico, aquilo tudo que eu falei no primeiro vídeo. As palavras, entender o que é um adjetivo, por exemplo, como nós fizemos agora, o que é uma figura de linguagem, como nós fizemos agora, a metonímia, para a gente entender o que a Bíblia está dizendo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que você possa estudar detalhadamente tudo que foi dito aqui e crescer, se desenvolver cada vez mais no conhecimento e na graça de Deus. Fique com Deus, a graça e a paz. Amém.